certa denominação por aí, diz assim, vem todo mundo aqui para a central, que é para todo mundo que é para impressionar, não é? E não ter, as congregações é só o nome lá para poder dizer que existe aquilo. Mas você procura um pastor lá, você não acha. Estou falando do meu Brasil, não estou falando daqui, que eu não sei aqui como funciona. Mas lá é assim. Então tem prédios, salas bonitas, está lá, o rótulo. Mas procura um pastor ali. Não, tem um, aí diz, não, aqui tem um obreiro. É só para poder dizer, você vai para o tempo central para poder receber lá a bênção. A bênção tem que ir para lá. E aí vai todo mundo, aí impressiona, é tanto que politicamente, aí fica todo mundo interessado naquelas figuras, entendeu? E esquece, então termina que aquelas figuras, esquece que o grande é o Senhor. Deus não nos chamou para isso. Então que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e que nós possamos entender que nesta unidade nós aprendemos a valorizar uns aos outros. Isso é muito importante. Irmãos, essa rivalidade nos leva a divisões, mas Cristo nos leva a considerar o outro como maior do que nós mesmos. Filipenses 1,15 diz, verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Então você está pregando por contenda, por inveja, ou está pregando de boa mente? Porque você conhece Jesus e quer que aquela alma seja salva. No capítulo 2, verso 2 de Filipenses diz assim, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando o modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Meus amados, muitas vezes, e aí no verso 3 que diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então nós somos tentados muitas vezes a trabalhar, produzir, realizar, baseado na rivalidade para fazer crescer e destacar o nosso próprio nome. Mas devemos resistir a essa inclinação e lutarmos para ver a necessidade que temos um dos outros. Então, meus amados, se alguém quer contendar conosco, deixa lá. Vamos continuar caminhando para frente. Vamos continuar na unidade com Cristo Jesus. Ninguém é tão pequeno que não possa contribuir com alguma coisa. Nosso orgulho pode levar-nos à arrogância e a ela, por sua vez, a falsa impressão de autossuficiência. Mas tudo em Cristo nos revela quando somos dependentes mutuamente, seja a distribuição dos dons espirituais, que é uma distribuição dos ministérios. Nos mostra também que sozinhos somos completamente infrutíferos. Mas, queridos irmãos, na verdade, somente aqueles que reconhecem cedo na vida as suas próprias limitações, reconhecem a necessidade de auxílio, são os que têm chance de produzir em abundância. Eu sempre digo, ninguém precisa ficar prendendo alguém porque ele prega bem. Ninguém precisa deixar ninguém de lado porque ensina bem. Nós temos um provérbio antigo que diz assim, o peixe precisa da panela, e a panela precisa de um peixe para cozinhar bem. Não é? Então nós precisamos dos diferentes dons. Então se temos um irmão que canta bem, que prega bem, um irmão que Deus usa com os dons de cura, irmãos que Deus usa com a profecia, com revelações, eu não preciso ter inveja disso. Eu preciso me alegrar com aquilo que Deus tem me dado. E saber que o meu pouquinho contribui para alguma coisa. Porque, irmãos, a unidade ela é cheia de esperança. Uma das partes mais belas da oração do nosso Jesus aqui, quando nós lemos esse texto, logo no início, é uma das partes mais belas que Cristo, quando Ele intercede pela unidade, é que neste momento que Ele transparece a bendita esperança de nos ter com Ele em sua glória. Aqueles que me deste também, eles estejam comigo. Então veja que o versículo 24 diz assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo,
para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Meus amados, desejar para os outros o seu bem, o bem-estar que você tem, é coisa maravilhosa. Não é? Então, isso aqui Deus, o Senhor Jesus, Ele nos deu assim uma característica de esperança. Então, irmãos, na unidade temos a firme esperança que nossas orações também serão atendidas. Que a palavra nos diz em Mateus 18, verso 19 a 20, diz assim. O verso 19 diz: ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Você entendeu por que nós temos essa mania de dizer assim, ore por mim, quer dizer, me ajude em oração. Tem essas pessoas, ore por mim, mas não é bem orar por você, é orar com você. Eu aprendi, ainda bem, já quando um missionário que foi um dos meus professores, ele disse assim, ele era um missionário americano, ele disse assim: Virgínio, quando alguém lhe pedir oração, não diga que vai orar, pega ali, bota a mão no ombro dele e ore logo. Irmãos, na verdade, com o passar do tempo, eu vi que a gente tem uma mania de dizer, vou orar, estou orando, e para nada. Chega uma pessoa assim, ore por mim, tá, vou orar. Outro vem, vou orar. Foi tanta gente que disse, já abençoa a todos. Mas não é essa oração que é a unidade. A unidade é eu sentir o seu sentimento da sua angústia com você. Há pouco você não sei de que se trata. Eu vi ali um pastor, ouviu alguém e ali mesmo já orou por aquela pessoa. Ele podia dizer, tá, vai embora, tá, depois eu vou orar. Que agora, não, se não pode, chama outro irmão e diz, olha aqui, ajude a ele, faça isso. Mas o negócio, vou orar. Está entendendo, irmãos? É um negócio sério, né? É um negócio sério. Mas nós criamos isso como um vício de linguagem. E também muita gente pede oração e não sabe nem por que está pedindo. Encontrou um crente, do mesmo jeito que ele diz, Pai do Senhor, diz, ore por mim, viu? Mas se o que é que você quer? Meu irmão, olha, é tanta coisa. Eu vou orar lá para o senhor tanta coisa. A oração da unidade ela é específica. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua necessidade? Por que você me diz que está angustiado? Se nem você sabe. E o Senhor perguntando para você, o que você quer que eu te faça? Senhor, tu sabe tudo que eu preciso. O que você quer de mim? Entendeu? E ainda quanto mais um irmão da igreja. Então você, olha que eu estou passando por uma luta. A luta vai do tamanho do Brasil. Porque se for o tamanho do Japão é uma luta. Não é? Mas irmãos, que Deus nos ajude. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, eu no meio deles. A necessidade de estarmos juntos. Esse negócio de ficar, mas eu acompanho tudo, Jesus me abençoe na rádio, na televisão. Não é para estar, não é pela visão que Jesus faz. Não, ele faz pelo ouvir, mas é para estar juntos. Onde está 2 ou 3. Pastor, eu estou aqui, ninguém me visita. Aí é outra coisa, você está sozinho, ninguém veio. Então Jesus está ali com você. Jesus está com você. Mas faça o esforçozinho de vir ao culto. Não se acomode lá, você vai se deprimindo. E daqui a pouco você só diz assim, coitadinho de mim. Olha, quando eu fui por 3, 4 cultos, ninguém me perguntou por quê. É isso realmente que você queria? Será que é para isso que você ficou em casa, para saber se alguém gosta de você? Meu amado, que Deus tenha misericórdia. Não, é porque se perguntar, mas não é porque eu estou morando distante. Mas pastor lembrou de mim, fulano lembrou de mim. Está vendo? Meu irmão, lembrar até no zap a gente diz que está lembrando. E agora é em grupo, que diz para uma pessoa só.
Aí bota no grupo os amigos, depois diz: oh, Jesus está dizendo para você que Ele te ama. Jesus está dizendo para você que vai lhe dar vitória hoje. Você vai para o grupo todo. Jesus está dizendo: eu leio minha Bíblia, que vai dizer que está dando vitória. É um negócio toda hora no WhatsApp, que é do grupo, e é tanto quadrinho de mensagem, é tanto quadrinho de autoajuda, de esperança. Gente, quando eu vejo, depois você fala para todo mundo, eu não falo nada para mim, não. Isso é conversa. Entendeu? Agora, se você manda diretamente para alguém uma palavra que Deus colocou no seu coração naquele dia, é diferente. Telefone para aquela pessoa e diga, mas se aquela pessoa que vai conversar com você não tem tempo, manda a mensagenzinha para ela. Dizendo, hoje eu senti saudade de você, mas diga de verdade, viu? Hoje eu acordei pensando em você, eu chorei com você hoje de manhã quando eu me acordei, viu? Então, mas diga de verdade. Ontem à noite, ontem à noite, quando eu fui dormir, eu me lembrei de você, eu orei por você. Sim. Aí tá certo, é como eu sou um pouco assim do contrário dos outros. Então, quando eu estava na missão, assim, quando eu morava fora, então eu tinha um costume que quando eu mandasse um cartão para alguém de aniversário, eu só fazia no dia do aniversário da pessoa. Tem pessoas que mandam uma semana antes para receber no dia. Eu digo, eu preciso mostrar tudo, porque eu lembrei dela no dia dela. Se olhar naquela época, é tudo no correio, né? Quando olhar o carimbo do correio, eu vai ver que realmente eu lembrei hoje. E é você que faz os dedinhos, né? Então diga no dia mesmo. Sei que você lembrou mesmo, né? Eu sei que hoje é o seu dia, o dia do seu aniversário, e eu orei por você, eu estou orando por você. Se tiver tempo, e souber que o outro tiver tempo, dê um alôzinho e faça até uma oração junto, diga parabéns, cante parabéns e faça oração, né? Porque às vezes só cantar o parabéns, daqui a pouco já vem o big, depois já vem mais não sei o que lá, e já esqueceu. Até aqui precisa render glórias e graças àquele que nos criou e àquele que tem nos dado vida e tem dado saúde pela graça de Deus. Todos nós somos sobreviventes aqui nesta terra. Porque o mundo quer nos tragar, o mundo quer nos destruir, mas nós sobrevivemos pela grande misericórdia, graças a Deus. Quando a igreja está unida, sabe o que acontece? O sobrenatural acontece. O nome do Senhor é glorificado. A boca dos crentes se enche de júbilo. Contamos testemunhos gloriosos. Não permitimos, mas muitas vezes, irmão, nós não queremos permitir que o sobrenatural nos seja arrancado pelas dissessões, mas nós devemos preservar o fogo do Espírito, isso sim, não permitindo que o Espírito seja entristecido pela desunião, mas que a glória de Deus possa se manifestar no meio de nós, e estarmos unidos no nome, no mesmo propósito e parecer para a glória de Deus. E promover união não é promover galardão. É tanto, irmãos, que eu acho o mais importante não é você chegar e pedir perdão, até para o outro ouvir que você está pedindo perdão. O mais importante é você ter o coração pronto para perdoar. Pedir perdão, qualquer um pede a qualquer hora. Agora, perdoar, aí é mais profundo. Aí é mais profundo. Está entendendo, irmãos? Então, esse negócio, não, olha, eu estou querendo pedir perdão, mas ela não quer. Deixa para lá. Você está querendo pedir perdão, faz o seguinte: perdoe ela e vai em frente. Deixa ela lá e vai em frente. Acabou. Não está precisando mais do que isso. A unidade, irmão, é desejar para o outro o mesmo que você tem para você. Mas não precisa ir fazer. Deixa lá. Deixa com Deus. E Deus resolve. Então, por isso, meus amados irmãos, no dia de Pentecoste, aconteceu foi quando todos estavam reunidos. Não foi um programa de internet. Não é um recado. Não, todos estavam reunidos e ali aconteceu. Por isso os pastores ficam nessa agonia para poder vocês participarem, para todo mundo ouvir. E aí tem pessoas, interessante, irmão. O pastor quer que vá todo dia. Tudo bem, é o pastor. Daqui a pouco o pastor diz assim: você vai ser professor da escola dominical.
Aí você começa a reclamar da classe, mas cadê os alunos? Você estava reclamando que o pastor ficava perguntando por quê? E agora você está também perguntando por quê? Você vai ter um grupo para cantar. Aí a pessoa não quer vir para o ensaio. E começa a se angustiar assim, você quer vir para os cultos? Ou você só vem no dia que você vai dar aula de escola dominical, quando você vem para ensaiar? Ou quando vem para cantar? Hã? Sinta. Por que você quer que eles estejam lá? Porque você sabe que a unidade vai dar um fruto maior, não é? O grupo vai cantar melhor. O culto vai ser, o grupo vai cantar bem. Então o pastor quer que todos estejam juntos para que haja essa unidade ao pedir, ao falar com Deus, ao receber da parte de Deus. Quando um é abençoado, todos os outros são também abençoados. Não é? Quando você vê o paralítico andar, você pula de alegria. Se você estivesse em casa, só eu ouvi falar e dizer, graças a Deus. Você nem viu. Não sentiu a mesma coisa. Não sentiu não. Mas se você estiver presente, você até fala em línguas estranhas. Por isso que Deus nos ajude, irmãos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o Espírito foi derramado no coração de todos que estavam ali reunidos. A glória de Deus foi manifestada. A glória de Deus, ela é impedida quando não há unidade no seio da igreja. Assim o poder de Deus não pode ser manifestado. Por isso, muitas vezes, querem culpar o pastor, culpar o pregador, culpar a irmã do ciclo de oração. Então, mas está a unidade, está faltando em você. E você foi o empecilho. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que nós não sejamos o empecilho. Mas que nós sejamos mais unânimes para buscar a face de Deus e Deus se manifestar. Não olhei direito lá no relógio quando comecei, nem sei a hora para terminar. Mas eu vou concluir por aqui, não vou chegar ao final nessa parte, mas a gente tem tempo. A unidade nos garante um caminho seguro para a eternidade. Hebreus está escrito, 10, verso 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Não abandone a sua congregação. Ovelhas desgarradas são atacadas pelo lobo. As cipazeiras machucadas e isoladas são presas para os leões. Assim também são os crentes que estão afastados da comunhão dos santos. Você se isola da igreja, você se isola da comunhão dos santos, então você termina sendo fácil, para uma presa fácil. Mas quando você está na unidade da igreja, está próximo dos outros, então nós estamos mais resistentes para vencer o que vier. Meus amados irmãos, quando Jesus orou ao Pai, pedindo unidade da sua igreja, foi também para a proteção do rebanho de Deus, para que na segurança do convívio fraterno da igreja, todos possam estar guardados para o dia da sua glória, onde estaremos com Ele para podermos contemplar as maravilhas que o Senhor faz sobre a terra. E é essa unidade que gera a perfeição. O versículo 23 diz: eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade. Que Deus nos abençoe, meus amados. A unidade, aí eu volto a dizer, é algo não somente para a gente discursar, mas é preciso meditar e refletir. Não sobre os outros, se alguém, mas é se eu. É a minha situação e não a situação do meu irmão nem da minha irmã. Então eu pergunto: como está você com a igreja do Senhor? Não podemos ser perfeitos individualmente, mas podemos ser perfeitos em unidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus possa usar tantos quantos forem para falar aqui durante esta escola bíblica.
Se por acaso eu ainda tiver uma oportunidade, eu ainda falo um pouco, se não, já me dou por satisfeito. Viu? Eu sempre digo ao pastor Yamamoto, eu digo, pastor Yamamoto, eu não vim para ensinar nada. Eu falo, pode refletir. E quando também levar uma pessoa sozinha, você conversa com o pastor Ezequias, e levar ele a uma reflexão, para mim é tão importante quanto levar uma multidão à reflexão. Porque uma alma para o Senhor tem muito valor. Tem gente que acha que isso é importante, é saber pregar para multidões. Mas se botar ele para pregar para uma pessoa, só diz bobagem, vai contar as histórias e as aventuras. Mas quando bota diante da multidão, opa, agora vai. Então, irmãos, não é o meu dom. Cada um assuma o seu. Viu? Mas eu valorizo tanto quem é das multidões, como quem você que não, se subir aqui, se o pastor Yamamoto chamar você aqui, você vai dizer logo que está sentindo alegria nas pernas, está levando, mas você aí sentadinho fez tanta ponderação, entre aspas, criticou tanto. Não acho que é bem assim. Olha, se fosse eu, bastava dizer assim, já estava resolvido. Mas se vier aquela, sabe, né? Aqui a gente fica nervoso e tal, e pronto. E termina que não diz nada. Então é fácil ser plateia, não é? Mas chegar aqui à frente, sabe, dizer se a pessoa, se quem pregou bem ou quem cantou bem, é fácil. Mas vir para frente e cantar direitinho, sem fugir da nota, não é? Não é para todo mundo. Pregar direitinho não é para todo mundo. Eu, irmão, de nota não entendo nada. Às vezes algumas reais. Mas musical não. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Glória a Deus. Irmãos, vamos colocar em pé, vamos orar, por favor. Aqueles que puderem, estaremos agradecendo a Deus pela palavra que acabamos de ouvir e pedindo que o Espírito do Senhor se apodere de nós para que vivamos essa realidade do Reino de Deus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, soberano Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela unidade, Senhor, em nome de Jesus. Nos humilhamos na tua presença, clamamos, ó Deus, pelo Senhor, pela tua misericórdia, para que não nos conformemos com o presente século, mas sejamos transformados pelo poder da tua palavra, na imagem, na semelhança de Jesus, para vivermos esta unidade, para que muitas almas venham ser salvas, e que nós tenhamos alegria, não apenas de estarmos juntos, ó Pai, mas estamos, ó Deus eterno, como foi ministrado, Senhor, derretidos, misturados, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para exaltarmos o Teu nome. Pai, nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo, pela Tua palavra, Senhor, que acabamos de ouvir em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem tomar assento, por favor?